Muitas e muitas vezes eu recebo mensagens, ligações, converso com pessoas que falam: Alfredo, você precisa defender uma reforma política no Brasil. E eu pergunto, reforma política feita por quem? Por essa classe política? Você está de brincadeira. Poxa, não vá querer me sacanear desse tanto. Eu digo para vocês, se nós formos pedir uma reforma política e deixar essa reforma política sob o comando das pessoas que temos hoje na política, podem ter certeza que sairá um monstro digno de filmes de terror. E falo isso baseado na realidade. Na sessão dessa quarta-feira, a Comissão de Ética da Câmara dos Deputados arquivou o processo de cassação do Janones, o Trapalhão de Minas. Não é só uma questão de parar um processo, evitar a cassação de um causador de fake news, de um cara que dissemina o ódio, um trambiqueiro, um cara que depõe contra a classe política, um cara que vulgariza o ato político, um cara que inclusive desrespeita assintosamente os seus próprios eleitores. Mas isso é um detalhe. O que nós precisamos prestar muita atenção é nos fatores envolvidos nesse circo que é o Congresso Nacional, que é a nossa classe política. Quem foi o relator do processo? Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo. E a despeito de ter gravação, recibo, confissão, tudo, gravação do próprio parlamentar dizendo que ele precisava da rachadinha para cobrir as contas da campanha, que ele saiu da campanha pobre. O Boulos alegou que não havia fundamentos para avançar com o processo de cassação. E Janones está liberado. Ou seja, no Brasil, nesse Brasil onde a esquerda ocupa um papel ainda proeminente, o crime vale a pena. Na verdade, o que nós precisamos entender, e é isso que eu quero que você se dê conta, é por isso que eu todos os dias me bato e debato com a mesma questão. Nós estamos despertando para a realidade política. Não sei se não é tarde. Eu acredito que não seja. Se eu acreditasse que fosse tarde, eu já tinha parado de trabalhar. Nós precisamos recuperar o tempo perdido. E recuperar esse tempo perdido para repor a normalidade demandará um processo de várias gerações. Eu tenho absoluta certeza que eu não viverei na nova realidade do país que eu espero. Porque essa destruição que nós temos hoje no Brasil, ela vinha num processo, deu uma estancada em 64 e volta com toda a força e toda a carga a partir do governo do Geisel, esse cara que foi um desastre para o Brasil, tanto assim que ele é idolatrado pela esquerda e é considerado, por exemplo, pelo Sarney como o político mais importante ou um dos mais importantes do Brasil no século XX. Geisel foi o cara que esculhambou o Brasil, foi o cara que conseguiu o pior dos piores mundos, destruiu, foi o começo da destruição das Forças Armadas, foi o começo da destruição da arte e da cultura do Brasil, foi o começo da destruição da educação, com um ministro da educação do Paraná chamado Ney Praga, e aí por diante. Então a destruição do Brasil começou ali, no governo do Geisel. Então nós vamos observar que ao longo do tempo essa destruição foi se sistematizando. Essa destruição foi ocupando mais e mais tecidos sociais. 73, 83, 93, 2003, 2003, 2023. 50 anos para reconstruir, pessoal, para resgatar. Com muito sacrifício serão necessários outros 50 anos no mínimo. Por isso, não peçam para mim, não peçam para que eu defenda a reforma política com esta corja de classe política que nós temos. Nós temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte, para evitar que Boulos da vida, para evitar que Janones da vida ocupem o lugar dos bons, esse nosso processo de limpeza, de reconquista, de reconstrução, meus amigos, esse processo deve começar, continuar
todo santo dia, inclusive nas eleições de 2024, quando nós podemos dar o pontapé inicial, eliminando da cena política nacional, eliminando da cena política brasileira a esquerda de um modo geral. E aí, quando eu falo a esquerda, eu não estou falando só do PT, do PCdoB, do PSOL e seus puxadinhos, mas de toda outra corja política que está debaixo de um guarda-chuva esquerdista. Aí entra PSB, PSD e todos esses grupelhos políticos que têm a capacidade de iludir o povo, de enganar o povo e de tratar o povo como otário. Reconstruir o Brasil é um desafio que eu quero continuar lutando e fazendo, mas eu sei que eu não verei essa etapa concluída. Mas eu espero que aqueles que vierem depois de mim continuem essa tarefa. Essa tarefa não é fácil, meus amigos, porque a podridão se inseriu tão fortemente na vida nacional, na classe política, que um Guilherme Boulos é relator num processo na comissão de ética. Pessoal, preste atenção, escutem, observem. Eles brincam, eles ridicularizam, eles sacaneiam, eles tripudiam em cima das pessoas. Por isso, nós temos que fazer a nossa parte. Como? Se candidatando a ser mesário voluntário é um caminho, beleza. Segundo, sendo fiscal partidário, mas também participando da vida política nacional, não apenas no momento de votar, não apenas na hora de votar. Política não é como nos ensinaram ou como nos adestraram a fazer. Política não é apenas no momento do voto, não é apenas no dia da votação. Política é um exercício que nós temos que aprender a fazer de modo sistemático, reiterado, continuado e com método, exatamente como a esquerda tem. Eu agradeço demais da conta a todos vocês que têm tido a participação no canal. Para nós do canal é fundamental podermos contar com a sua colaboração, com a sua participação, com a sua contribuição. Compartilhe o nosso conteúdo em suas redes sociais, mande para os seus amigos e, buscando lá do passado o bordão do saudoso Sérgio Jockmann do Rio Grande do Sul, pense nisso, enquanto eu lhes digo até amanhã.